E cerca de 90% dos territórios indígenas na Amazônia estão enfrentando a seca, o que impacta diretamente na obtenção de água e alimento, de acordo com a InfoAmazônia. Em julho de 2023, a estiagem atingiu 260 áreas ocupadas por povos originários. Neste ano, o número é 37% maior. Vamos conversar com o nosso comentarista Miguel Daúde, porque os efeitos climáticos, Daúde, eles começam a aparecer em todos os setores, a gente está falando disso, e é claro que também afeta a questão indígena no Brasil. E o Ministério da Justiça, ele assinou nesta quinta-feira a portaria declaratória de 3 terras indígenas, o que não acontecia aí há 6 anos. A portaria é mais uma das etapas muito importantes no processo de demarcação dos territórios, mas ainda não é conclusiva. Com a situação vivida pelos indígenas no Amazonas, Daúde, que a gente está vendo falta de água, falta de comida, falta, inclusive, de saneamento, às vezes de saúde, o que precisa ser feito, de fato, na sua opinião? Porque hoje os povos indígenas, eles têm 14% do território nacional, mas não adianta ter território se não tem condições humanas de sobrevivência. Então, qual que é a prioridade? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, perfeita a sua colocação. Hoje, o que nós percebemos claramente do governo é cada vez mais querer atribuir a ele, governo, ceder aos indígenas terras. Hoje, os indígenas, como você colocou, têm 14% do nosso território. No entanto, Priscila, o que nós percebemos também é que os povos indígenas hoje estão em situação dificílima. Eu me lembro bem que os Yanomamis, quando o governo Lula assumiu, ele dizia que estavam morrendo de fome, as crianças, esteve lá fazendo visitas, enfim, prometeu tudo. Só que hoje a situação dos Yanomamis, principalmente das crianças, continua e pior, mais crianças morrendo por falta de atendimento. E agora, com esse desastre climático, no caso das queimadas em decorrências do clima, ou talvez até um pouco de ação humana nessa história, os indígenas também começaram a sofrer. Tem que se locomover para ter atendimento, para ter comida, para poder participar um pouco, e dar a esse povo a situação em que eles precisam, Não essa situação que nós estamos vendo dos indígenas hoje na Amazônia com a seca. Não seria melhor, presidente Lula, se esses indígenas que hoje sofrem tivessem direito à cidadania, tivessem direito à saúde, melhorasse as suas condições, que são pouquíssimas ou quase nenhuma reserva indígena que não convive com a sociedade que nós temos. Esses indígenas hoje, eles convivem com a sociedade, e eles têm o direito de ter acesso, ao mínimo para que tenham uma vida decente. Hoje, aldeias que existem no Brasil, o senhor conhece isso, o senhor sabe disso, muitos sabem disso, vivem em situação de tráfico, pessoas sendo exploradas, situações de falta de atendimento médico, falta de comida, doenças que pegam todo parte desse povo indígena. Os responsáveis por isso usam os indígenas como massa de manobra para poder defender uma bandeira cuja concessão de terras não vai resolver o problema desses indígenas. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, cometeu uma barbaridade, achando o artigo, se não me engano, 241 da Constituição, que diz que a concessão de terras aos povos originários ela seria a partir do momento, está na Constituição isso, desde que eles estivessem ali. Não, mudou o entendimento do artigo da Constituição, dizendo que não precisa. Se um indígena requerer a posse da terra, ele terá. E agora, Priscila, você fala que o governo, o Ministério da Justiça, está evoluindo em mais processos de construção de terras indígenas. Isso, para mim, é demagogia, é tentar levar
uma mensagem para o mundo, né, que destruiu tudo e agora quer preservar aqui, de que nós estamos cuidando, quando, na verdade, nós estamos dando uma roupagem de conceder terra para os indígenas, quando, na verdade, esses indígenas estão morrendo de fome, estão morrendo de doença e sem nenhum atendimento. Presidente Lula, vamos resolver isso de uma forma coerente com a nossa realidade, ao invés de usarmos isso para propagar populismo e acharmos que nós estamos resolvendo? Vamos lá, quem sabe um dia cai a ficha e os indígenas terão acesso a todos os serviços que normalmente deveria ter. Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pelo seu comentário. Boa sexta-feira para você, excelente fim de semana. Nos vemos aí na semana que vem. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos. E não vamos esmorecer, Priscila. Vamos em frente, que o Brasil merece. No momento em que os políticos não enxergam, não temos liderança para levar esse país aonde ele deveria estar, nós aqui, eu particularmente, vou tentar sempre chamar atenção dentro de princípios para que vocês também nos ajudem, né? Ajudem o Brasil a evoluir por bom caminho. Em frente, Daúde. Obrigada.